E chegou também a Derbe e Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia, crente, mas de pai grego. E os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que ele o acompanhasse. Tomou-o então e o circuncidou por causa dos judeus que viviam na região, porque todos sabiam que seu pai era grego. À medida que passavam pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para serem obedecidas. Dessa forma, as igrejas eram firmadas na fé e a cada dia cresciam em número. Atravessaram a região frígio-gálata, mas foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quando chegaram perto da Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Então, passando pela Mísia, desceram para Troade. De noite, Paulo teve uma visão. Nela, em pé, um homem da Macedônia suplicava-lhe: "Vem para a Macedônia e ajuda-nos." E quando ele teve essa visão, logo procuramos partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Navegando de Troade, fomos em linha reta para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. De lá fomos para Filipos, colônia romana, e a cidade mais importante desse distrito da Macedônia. Ali ficamos alguns dias. No sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração, e sentados falávamos às mulheres ali reunidas. Uma das mulheres que nos ouviam, chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura da cidade de Tiatira, era temente a Deus. O Senhor lhe abriu o coração para acolher as coisas que Paulo dizia. Depois de batizada com as pessoas de sua casa, ela nos suplicou: "Se me considerais crente no Senhor, entrai e permanecei em minha casa", e nos compeliu a isso. Aconteceu que, quando íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador e que, adivinhando, dava grande lucro a seus senhores. Seguindo Paulo e a nós, ela gritava: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo. Ele vos anuncia um caminho da salvação." Ela fez isso por muitos dias, mas Paulo, já aborrecido com isso, voltou-se e disse ao Espírito: "Eu te ordeno em nome de Jesus Cristo que saias dela." E na mesma hora ele saiu. Quando viram que a esperança do seu lucro havia desaparecido, seus senhores prenderam Paulo e Silas e os arrastaram para a praça perante as autoridades. E, apresentando-os aos magistrados, disseram: "Estes homens, que são judeus, estão perturbando a nossa cidade. Eles divulgam costumes que a nós romanos não é permitido acatar nem praticar." A multidão investiu contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram espancá-los com varas. Depois de espancá-los muito, colocaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Tendo recebido, colocou na prisão interna e prendeu-lhes os pés ao tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. De repente, houve um terremoto tão intenso que os alicerces do cárcere foram abalados, e logo todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, sacou a espada para suicidar-se, supondo que os presos haviam fugido. Mas Paulo gritou para ele: "Não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui." Ele pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Levando-os para fora, disse: "Senhores, que preciso fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Crê no Senhor Jesus, e tu e tua casa sereis salvos."
Então, pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os que eram de sua casa. Palavra do Senhor. Vamos orar. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos permite esse tempo de celebração e tem nos visitado de uma forma muito especial e nos sensibilizado bastante. Estamos diante do Senhor agora para ouvir do Senhor o que o Senhor tem para nos falar esta noite. Em nome de Jesus, que o Senhor use os nossos lábios e nos esconda atrás da cruz de Cristo. Que o Senhor apareça e que nós diminuamos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Deus deseja salvar a sua família. Esse é um texto muito rico. Os Atos dos Apóstolos são registros do início da caminhada da igreja, escrito por Lucas. É por isso que em alguns momentos você vai ler no texto: e fomos, e caminhamos, e estivemos juntos. O autor do texto, ele se coloca no contexto, na história, e vai registrando, e vai comunicando às igrejas essas atividades missionárias, evangelísticas da igreja. E a gente percebe, irmãos, pelo texto de Atos dos Apóstolos, que a atividade missionária da igreja, a atividade evangelística da igreja, é uma atividade do Espírito Santo de Deus. Não é uma intuição da igreja, não é uma predisposição natural da igreja, mas é alguma coisa que impulsiona a igreja para caminhar na direção das pessoas que precisam ouvir a salvação. E esse impulsionar, esse jogar para fora, esse movimentar a igreja, é uma atividade do Espírito Santo de Deus. Se os irmãos lembrarem do texto, são 32 versículos, talvez a gente não consiga lembrar, mas logo no início do texto, a gente vê que em alguns momentos, quando os apóstolos intencionam ir para alguns lugares, o Espírito Santo os impede, não deixa eles irem. Eles querem ir para uma cidade, o Espírito Santo não deixa. Querem ir para outra, o Espírito Santo não deixa. Isso mostra para a gente que quem dá a direção é o Espírito Santo de Deus. E aí, já desistindo de lutar contra o Espírito Santo, eles vão descansar. Eles vão descansar, e aí acontece uma coisa muito bonita. Paulo tem um sonho, e nesse sonho uma pessoa se apresenta para ele e diz: por favor, venha para cá, venha para Macedônia, venha nos ajudar. E aí Paulo acorda e entende: não, nós precisamos viver total e plenamente debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus. Por que isso, irmãos? Por que isso? Porque por mais que nós tenhamos boas intenções, por mais que nós tenhamos disposição e desejo de servir Jesus, por mais que nós nos coloquemos totalmente nas mãos de Jesus, nós não sabemos exatamente quais são as reais necessidades das pessoas que estão distantes da gente. Nós até sabemos aquelas que estão perto da gente, a nossa casa, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos vizinhos. Mas aqueles que estão distantes da gente, que nós nem conhecemos, nós não sabemos, mas o Espírito Santo sabe. E Ele trabalha de acordo com as necessidades das pessoas. Ele sabe o que é urgente, o que é urgentíssimo. E Ele movimenta a igreja no cumprimento dessa visão. E aí Paulo entende: vamos lá, vamos caminhar para lá, porque o Espírito Santo está nos mandando para lá. Não sabemos o que vai acontecer lá, não sabemos o que existe lá, não conhecemos as pessoas que estão lá, não conhecemos as suas histórias, mas o Espírito Santo nos mandou ir para lá, nós vamos para lá. Vamos debaixo da orientação
do Espírito Santo de Deus. E acontece um movimento muito bonito. Eles chegam aonde têm que chegar. Se hospedam e vão para um determinado espaço para refletir e para orar. Lá eles encontram uma mulher temente a Deus, mas que ainda não conhecia da graça salvadora de Jesus Cristo. Isso é muito comum. Se nós sairmos aqui perguntando para todas as pessoas com quem nós encontrarmos na rua, se elas acreditam em Deus, elas vão dizer que acreditam em Deus. Elas vão até dizer para você quem é Deus. Mas, com toda certeza, elas ainda não experimentaram a graça salvadora de Jesus Cristo, porque após as suas declarações, elas vão continuar na sua vida pecaminosa. Vão continuar bebendo, vão continuar fumando, vão continuar se drogando, se prostituindo, acreditando em Deus e até trazendo uma definição de Deus. Mas não experimentaram a graça salvadora de Jesus Cristo, que é a graça que liberta. Aquela mulher conhecia a Deus religiosamente. Paulo e os seus amigos pregam o evangelho para ela, ela se converte a Jesus Cristo, e o texto diz, de uma forma muito bonita, que a casa dela toda se converte, e todos são batizados. Primeiro momento que manifesta para a gente a tratativa de Deus com as famílias, a importância que Deus dá às famílias. Aquela mulher ouve a mensagem do evangelho, se converte a Jesus Cristo, toda a sua família então se batiza. Deus entra na casa de Lídia e leva a salvação para toda a sua família. Eles continuam o trabalho missionário, continuam o trabalho evangelístico, chegam a uma determinada cidade em Filipos e começam a pregar, e há nessa cidade uma jovem que é possuída de um espírito de adivinhação e dava muito lucro para as pessoas com quem ela trabalhava. E aquele espírito reconhece a autoridade de Paulo, o ministério de Paulo e de seus amigos, e começa a falar: esses homens são homens de Deus, estão trazendo a palavra de salvação, vocês devem ouvir a estes homens. Mas Paulo entende perfeitamente que ele não estava ali para ser bajulado, principalmente por um espírito maligno. E ele repreende aquele espírito. E aquela menina, então, que dava lucro, já não dá mais, porque ela não tinha mais o espírito de adivinhação. Eles são pegos pela população, são espancados e vão para a prisão. A prisão, se vocês lembrarem do texto, o texto diz que os pés deles foram colocados no tronco. Era uma prisão subterrânea. Não era como as nossas prisões, né? Os cárcerezinhos que nós conhecemos. Mas era uma prisão subterrânea, onde os piores homens da sociedade eram colocados. E eles foram tratados como os piores homens da sociedade. Ficam ali, no meio de todos aqueles homens, culpados pelos seus crimes. Simplesmente eles ficavam ali, Paulo e Silas estavam ali, porque pregavam o evangelho de Jesus Cristo e porque libertaram uma menina do espírito maligno. Mas o texto fala para a gente que eles não se preocupavam muito com isso, não. Eles não estavam preocupados com aquela situação, não. O que eles queriam era celebrar a Deus, era adorar a Deus, cultuar a Deus. Estamos sentados com os pés presos, vamos cantar, vamos orar, vamos celebrar. E eles fizeram isso.
Há um terremoto, as prisões se abrem, o carcereiro fica muito preocupado, porque era inteira responsabilidade dele. Qualquer um daqueles presos que fugissem, ele deveria prestar conta e provavelmente pagaria com a sua própria vida. Ele tenta se matar, Paulo diz, não faça isso, não faça isso. Nem pensa em fazer isso. Ninguém fugiu. Todos estão aqui e estão bem. E aí o segundo momento da importância que Deus dá para as nossas famílias. Aquele homem chega diante de Paulo, reconhece o ministério de Paulo, reconhece a autoridade de Paulo, reconhece a graça na vida de Paulo, reconhece o Cristo de Paulo e diz: o que eu preciso fazer para ser salvo, para ter a vida eterna? Paulo dá uma orientação muito simples, porém extremamente poderosa. Paulo diz: crê no Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus, e você e sua família todinha vai ser salvo. Quando Paulo fala isso, a gente pode em um primeiro momento pensar que Paulo está dizendo para ele, por carcereiro, o seguinte: somente acredita. Mas ele também era um homem religioso. Ele, a exemplo de Lídia, também sabia quem era Deus, tinha uma ideia de Deus, ele sabia perfeitamente. Mas ele também não havia entregado a sua vida para Jesus Cristo. E quando Paulo diz assim, crê no Senhor Jesus, o que Paulo está dizendo para ele é o seguinte: entregue a sua vida a Jesus Cristo e passe a viver debaixo dos princípios de Jesus Cristo. E aí, de fato, você encontrará salvação e toda a sua família encontrará. Ele leva Paulo e os seus amigos para a casa dele, e lá o evangelho é pregado, e aquela família toda se converte. Nós aprendemos algumas questões muito importantes aqui, irmãos. Algumas lições muito significativas aqui, muito necessárias. A primeira delas, Deus, e apenas Deus, conhece o que está acontecendo na sua família, no seu coração. Talvez você esteja no seu coração hoje à noite pensando em sair de casa. Talvez você esteja hoje à noite no seu coração desejoso de não voltar mais para casa. Talvez você no seu coração não encontra mais nenhuma razão para acreditar na família, porque os papéis não têm mais nenhum significado para você. Talvez você esteja com medo do seu filho, ou você, filho, com medo do seu pai. É possível que situações muito delicadas, muito complicadas estejam acontecendo na sua família, no seu coração, na sua mente, e que estão te levando a pensar coisas que, na verdade, não são boas para você pensar. Mas você não falou com ninguém. Você não falou com ninguém. Ninguém sabe disso. Mas Deus sabe. Deus sabe o que está acontecendo com você nesse momento. Deus sabe como é que está a sua vida. Deus conhece os seus pensamentos todos, sem exceção. Então, a primeira coisa que a gente entende é que Deus conhece profunda e significativamente tudo aquilo que está acontecendo com cada um de nós e com as nossas famílias. Essa é a primeira lição. A segunda lição, porque Deus conhece
Ele vai criar um caminho de solução para os seus problemas. Lembra, nós falamos para a igreja que no início do texto, os apóstolos fizeram alguns planos, vamos para lá, vamos para cá, e o Espírito Santo impediu. Não, vocês não vão para lá. Vocês vão para onde eu vou mandar vocês irem. Porque lá eu tenho muitas obras. Lá eu tenho algumas questões para tratar. Deus, em Cristo Jesus, vai criar um caminho para a solução dos seus problemas e para a salvação da sua família. Talvez a sua impaciência não te permita aceitar ou acreditar nesta verdade. Talvez até você esteja tentando encontrar soluções para os seus problemas e não está conseguindo. Talvez você já tenha sentado com o seu esposo ou com a sua esposa ou com os seus filhos para discutir os problemas, mas nada acontece. Nada muda. Talvez piore. Entenda uma coisa. Se você entregou a vida para Jesus, é Jesus quem cuida de você. De todas as suas questões, de todos os seus problemas, de todas as suas necessidades. E por mais que você tente resolvê-los, você só vai conseguir se deixar que Cristo cuide de você e de sua família. Muito provavelmente o Espírito Santo esteja impedindo você para que algo pior não aconteça. Porque as nossas competências não são as competências de Deus. Lá no profeta Isaías nós temos uma informação muito bonita. Quando Deus fala com o profeta e diz o seguinte: meu amigo, os seus caminhos não são os meus caminhos. Não são. Sabe por quê? Você já viu que o céu está acima da terra? Os meus caminhos, os meus pensamentos estão acima dos seus caminhos e dos seus pensamentos. É preciso que você caminhe nos meus caminhos e pense os meus pensamentos. Nós cantamos uma música aqui que é a oração do profeta Abacuque. Quando Abacuque termina a sua declaração, pode faltar tudo, mas eu continuarei acreditando e confiando no meu Deus, porque Ele me fará, em algumas versões, caminhar altaneiramente. O que significa dizer que Ele me fará caminhar sobre todas as questões, por cima de todas as situações, nas alturas onde Ele está. Porque é isso que o Senhor tem nos chamado. Nos chamado para caminhar com Ele na dimensão dEle, nos caminhos dEle, para pensar os pensamentos dEle. Então a segunda lição extremamente importante é: não é você quem vai resolver os problemas da sua família. Cristo vai construir caminhos de solução para os problemas da sua família. Aceite isso. E se entregue completamente ao cuidado de Jesus. E pare de tentar resolver aquilo que você não está conseguindo resolver. Eu vejo que muitas famílias tentam resolver os seus problemas, mexem na coisa e a coisa aumenta. Complica. Os problemas aumentam. E se tornam, em alguns momentos, insolúveis. E as famílias são destruídas. Uma das coisas mais cruéis
mais cruéis na vida de uma família cristã é quando o pai é membro de uma igreja, a mãe é membro de outra igreja, o filho está numa outra igreja e a filha está numa outra igreja. Isso dói. Dói. Em um primeiro momento nós poderíamos dizer amém, estão todos na igreja. Mas isso mostra para a gente que não houve um consenso, não houve harmonia. Lembra do salmo que nós lemos? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, caminhando juntos, pensando juntos, comungando juntos, trabalhando juntos, servindo juntos, porque foi para isso que o Senhor nos criou, para vivermos juntos em família. Segunda lição: Cristo vai criar caminhos para solucionar os problemas da sua família. Terceira e última lição: creia no Senhor Jesus. Mas, pastor, nós somos uma comunidade de fé. Existe uma diferença significativa entre crença e fé. Há uma diferença considerável no que diz respeito à ideia. A crença é uma faculdade da inteligência, de reconhecer uma verdade ou uma realidade. Eu creio que isso é um álcool gel. Eu estou vendo o álcool gel e eu tenho uma relação entre a minha percepção e o objeto que me leva a acreditar que é um álcool gel. A fé é usar o álcool gel, porque eu sei que ele vai me higienizar. O que é a fé? É se entregar à verdade e viver de acordo com a verdade. Não basta apenas acreditar que Deus existe. Tiago fala isso. Tiago fala isso. Não adianta acreditar pura e simplesmente. O diabo também acredita. O diabo também acredita e sabe perfeitamente quem é o Filho de Deus. Sabe perfeitamente quem é o Filho de Deus e até teme a Ele. Mas não o respeita, não o obedece. Por isso ele é o diabo. E além de ser o diabo, ainda está endemoniado. E além de estar endemoniado, já está condenado ao inferno. Mas fé não. Fé não. Fé é viver de acordo com os princípios daquele a quem eu adoro. É obedecer os seus mandamentos, caminhar debaixo do cuidado e da certeza de que Ele está cuidando de todos nós. Então, tenha fé em Deus, tenha fé em Cristo. Não duvide em momento algum do cuidado de Deus, porque uma das atribuições da fé é o descansar no cuidado de Deus. Mas há uma coisa que você precisa entender: a fé não trabalha com o nosso tempo, a fé não tem relógio. A fé não conta dia, não conta semana, não conta mês. A fé trabalha com o tempo de Deus. E o tempo de Deus é 1000 é como um. Tempo de Deus é o tempo definido por Ele para operar o milagre na sua família.
Eu vejo que muitas das vezes, irmãos, nós ficamos muito ansiosos, querendo a solução do problema, esperando, contando os dias, as horas, os minutos, e as coisas, pelo menos na nossa perspectiva, não acontecem, mas a gente esquece que a dimensão espiritual que está sobre nós está nos observando e está trabalhando. O autor de Hebreus fala isso. Ele diz: vocês, nós, todos nós, de uma grande nuvem de testemunhas. Grande nuvem de testemunhas. Eu penso que nós estamos como Geazi, que olha para os problemas, olha para as dificuldades e diz: ai, Senhor, vamos perecer, muitos são os nossos inimigos, nós somos poucos, não sabemos guerrear, vamos morrer. E aí o profeta chega para ele e fala: meu amigo, você não entendeu absolutamente nada. Então vem cá, deixa eu orar por você. Ó Senhor, abre os olhos dele para ver aqueles que estão conosco. E quando Deus abre os olhos do profeta, ele se assusta com o exército do Senhor que estava em volta da cidade, em volta dos inimigos, milhares de anjos, prontos para cuidar do povo de Deus. Penso que nós estamos como Geazi, olhando para as questões e esquecendo daquele que cuida da gente, que caminha conosco todos os dias, em todos os lugares. Penso que nós devemos fazer a oração do profeta: abre-nos os olhos, Senhor, para vermos quem está conosco. E quando Deus abrir os nossos olhos, nós vamos entender que o cuidado de Deus não é uma mera retórica, mas é uma verdade profunda e significativa. E a prova disso, meu querido e minha querida, é que você está aqui, sentado aqui. Quantos problemas você passou nesses 2 anos de pandemia? Quantas angústias, quantas lutas, quantas lágrimas, quantas vezes você falou: não vou conseguir, não está dando, não tenho força, mas você está aqui. As lutas são muito grandes, muitos problemas, muitas dificuldades. Senhor, eu não aguento, Senhor, eu não estou suportando, Senhor, tem misericórdia. Você está aqui. E Ele vai te levar muito mais distante. Então, a terceira lição: tenha fé. Tenha fé no cuidado de Deus, porque Ele não mente. Se Ele disse que cuida de nós, que está conosco todos os dias, até a sua volta, Ele está de verdade com todos nós. Olhe para a sua família, pense sobre ela, sobre o que está acontecendo. E preste atenção no texto que nós acabamos de ler. 2 famílias foram alcançadas pela graça salvadora de Jesus Cristo e tiveram a bênção do Senhor sobre cada membro da família. E se alegraram e caminharam felizes servindo ao Senhor. Só porque elas deixaram Cristo salvá-las. Cristo entrou na casa daquele homem e daquela mulher, levou salvação, levou cura, levou libertação, e eles se tornaram famílias felizes. Deixe Deus
em Cristo Jesus, salvar a sua família, porque Ele tem uma obra muito grande com a sua família. Eu queria que você pensasse sobre isso, porque eu queria orar por você. Eu queria orar por você primeiro que ainda não entregou a sua vida e a sua família a Jesus Cristo, que está presente conosco hoje ou através da internet. Esse é o momento de você deixar Deus salvar a sua família. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, ou se você está afastado dos caminhos do Senhor, é importante que você pense sobre isso. Jesus te ama e Deus quer salvar a sua família, cuidar da sua família, proteger a sua família. Mas para isso você precisa dar um passo de fé, lembra? É entregar a vida e viver de acordo com os princípios de Jesus Cristo. Mas eu só vou saber disso se você se manifestar. Eu te faço um convite. Se você ainda não entregou a vida para Jesus, ou está afastado dos caminhos do Senhor, esse é o tempo de você estar voltando. E eu queria que você apenas desse um sinal, dissesse: pastor, eu estou entregando a minha vida para Jesus. Pastor, eu estou voltando para os caminhos do Senhor. À minha direita nós temos alguém que ainda não entregou a vida para Jesus ou que está afastado dos caminhos do Senhor. À minha esquerda temos alguém que está entregando a vida para Jesus ou afastado dos caminhos do Senhor e quer se reconciliar. Penso que não. Penso que não. E o segundo apelo é para você, meu irmão, minha irmã, que nesse momento, ouvindo tudo o que você ouviu, participando de tudo o que você participou, recebendo a presença gloriosa de Jesus, entendeu que precisa fazer um pacto com Cristo. O pacto é: Senhor, eu coloco a minha família em Tuas mãos para que o Senhor cuide dela. Eu queria te convidar a ficar de pé para nós orarmos. Se você quer fazer esse pacto com Jesus e dizer: Senhor, a minha família é Tua, os meus filhos são Teus, a minha vida é do Senhor, o meu esposo, a minha esposa pertencem ao Senhor, cuida de mim e da minha família. Cuida de mim e da minha família. Deus, nós reconhecemos a Sua presença em nosso meio. Bendizemos o Teu santo nome, glorificamos a Tua majestade e adoramos a Sua pessoa. Entendemos que o Senhor nos criou família para vivermos debaixo da proteção do Senhor, do carinho do Senhor, do amor do Senhor. Mas muitas das vezes, ó Senhor, a angústia acomete o nosso coração, as dúvidas vêm à nossa mente, as dores tomam conta das nossas decisões e nós fraquejamos, choramos, pensamos em desistir, desanimamos, não conseguimos mais encontrar razão para viver em família, mas nesse tempo, Senhor, nós estamos em pé diante do Senhor para entregar a nossa vida e a nossa família ao Senhor e fazermos e firmarmos um pacto com o Senhor, de servirmos ao Senhor fielmente, na certeza de que o Senhor cuidará das nossas famílias, trará salvação, trará cura, trará libertação para as nossas famílias. O Senhor há de curar os nossos filhos que estão adoecidos, as nossas filhas que estão adoecidas. O Senhor há de trazer salvação para os nossos filhos e nossas filhas que ainda
caminham à margem da graça do Senhor. O Senhor há de trazer amor para os pais cuidarem de forma sábia dos seus filhos. O Senhor há de trazer obediência aos corações dos filhos pelos pais, na certeza de que esse é o melhor caminho, que é o caminho da graça, o caminho da bênção. Firmamos esse pacto com o Senhor. Seja o Senhor da nossa família, cuida da nossa família. Nós a entregamos em tuas mãos, na certeza de que o Senhor vai nos abençoar. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que o Senhor te abençoe. Firme este pacto com o Senhor. Pode estar sentados. Vamos celebrar a Deus, então, por isso, irmãos. Vamos cantar, vamos adorar ao grupo de louvor, na certeza de que o Senhor ouviu as nossas orações e cuidará de nós. E é também o segundo momento dos dízimos e das ofertas.